Bom dia, como que vocês estão? Tudo bem? Então quero convidá-los a se aproximarem para nós termos um tempo de oração e assim nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Então convido você nesse tempo a fechar os seus olhos, a buscar o direcionamento de Deus para esse tempo onde nós vamos nos debruçar sobre um tema da palavra, né? E toda vez que nós vamos ler e estudar a palavra, é importante a oração, porque quem nos guia a toda a verdade é o Espírito Santo de Deus. Então vamos orar, feche seus olhos. Pai querido, nós te bendizemos, Senhor, por essa manhã, nos alegramos neste dia que o Senhor criou, te bendizemos pela noite de descanso, revigorante, Senhor, que nos renova, que renova nossas energias, que renova as nossas forças. Louvado seja o seu nome, Senhor, porque nós temos casa, nós temos cama onde deitar e repousar nossas cabeças, tudo isso é cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Por isso nós te bendizemos, nos alegramos por estar aqui, reunido com o seu povo, para aprendermos mais sobre o Senhor, mais sobre a sua palavra. Rogamos o direcionamento e a iluminação do seu Espírito Santo para este tempo, Senhor, para que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer dizer e praticar tudo aquilo que o Senhor está nos orientando. Nos ajude na compreensão da sua palavra. Teu Espírito Santo haja em nossa mente, em nosso coração, para que a sua palavra possa descer da mente para o coração e assim amarmos mais o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, então hoje nós vamos avançar no nosso estudo do breve Catecismo de Westminster, e nós vamos hoje explorar um total de umas 5 perguntas do breve catecismo, tá? Então vai ser um tema um tanto longo, tá? Nós vamos conversar sobre o 4º mandamento e o dia do Senhor, tá? Nós temos o desafio de explorar isso nessa manhã, e vocês vão perceber, gente, que muitas vezes quando nós vamos tratar de lei, né? A gente pensa que os 10 mandamentos eles são simples de serem estudados até nós o estudarmos, né? E vocês vão perceber que a questão sobre o sábado não é tão simples assim. Vai exigir de nós compreensão de alguns movimentos que acontecem nas Escrituras, como por exemplo algumas coisas que do Antigo Testamento foram cumpridas ou ressignificadas no Novo Testamento, né? Então nós precisamos compreender esse movimento antes da manifestação de Jesus e depois da manifestação de Jesus. E por isso, gente, quando a gente trata de lei, né, a gente precisa tratar de lei com muita graça. E a gente precisa tratar da graça com muito temor. E esse vai ser o desafio daquilo que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Então, o que nós vamos conversar hoje? O que você pode esperar deste momento de estudo? Nós vamos conversar sobre a origem e significado do sábado, ou Shabat, e aí nós vamos responder a pergunta de número 57 do breve catecismo, que é o 4º mandamento, tá? Nós vamos conversar sobre os abusos relacionados ao sábado, ao Shabat, tá? Será que os cristãos não guardam o Shabat, o sábado? É uma pergunta que nós vamos responder, tá? O domingo é um novo sábado? E nós vamos concluir com as formas erradas e as formas corretas de celebrar o dia do Senhor. Tá? São esses 5 temas. Eu sei que algumas dessas perguntas são perguntas suas, perguntas que você faz, perguntas que eu me fiz, e nós vamos explorar esses 5 temas hoje juntos, tá? Então nós vamos, quero passar aqui para vocês algumas referências, né? Além do material que nós estamos usando, eu usei 2 referências para este estudo, tá? O primeiro deles é do Shabat para o Dia do Senhor, que foi organizado por um dos teólogos mais influentes do nosso tempo, que é o J. Carson, tá? É um livro aí de 500 páginas que você pode se divertir bastante, tá? E um artigo que está disponível na internet, que é o Sábado no Antigo Testamento, Tempo para o Senhor, Tempo para a Alegria nele, do Gerard van Groningen, tá? Quem quiser se aprofundar nesse assunto, esse artigo é bem curto, você pode colocar lá e fazer a leitura, né? Esse teólogo influenciou grandes pastores hoje do nosso tempo na presbiteriana, então vale a pena a leitura do artigo dele, tá? Então vamos lá.
origem e significado do Shabat. Nós vamos explorar aqui dois textos. Primeiro, o do mandamento que nós estamos conversando, que é o quarto mandamento, que está em Êxodo 20, versículos de 8 a 11. E depois o texto de Gênesis 2, de 1 a 3. Tá? O texto está projetado, mas caso você queira acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Essas são as referências. Tá? Alguém faz a leitura para mim, por favor, desse texto, Êxodo 20, de 8 a 11. Maravilha. Agora alguém faz a leitura de Gênesis 2, de 1 a 3? Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. Nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Maravilha. Então esses são os dois textos que nós temos como base aquilo que nós chamamos sobre a instituição da lei do sábado, tá? Vocês percebem então, a partir do texto de Gênesis, que a instituição do sábado antecede a lei manifestada por Moisés. E por isso, e vocês vão entender o que eu quero dizer ao longo do nosso estudo, a lei do sábado é atemporal, tá? A lei do sábado, ela é atemporal, porque ela foi estabelecida na criação. Esse foi o ritmo que Deus estabeleceu para os seres humanos, 6 por 1. 6 dias trabalharás, 1 descansarás, e nós vamos entender mais o que é esse descanso, tá? Então veja, é o ritmo que Deus estabeleceu na sua criação, e por isso ele é irrevogável. Para a gente começar aqui, introduzir algumas coisas, mas nós vamos compreender o que é esse irrevogável ao longo do nosso estudo, tá? Então vamos lá, o que significa a palavra sábado, Shabat? Quero ouvir vocês. Quem arrisca? Descanso, sim, que mais? Dia santo. Boa, descanso, dia santo, que mais? Dia do Senhor, que mais? Sábado, Shabat, sábado, né? Que mais? Então temos aí algumas traduções que foram feitas, tá? Pela versão da Igreja Presbiteriana Olaria, tá? Sábado significa descanso, dia santo, dia do Senhor, tá? Mas o que significa essa palavra no hebraico, né? Que você há de saber que o Antigo Testamento e o Novo Testamento não foram escritos em português. Todo mundo sabe disso, né? O Antigo Testamento foi escrito em qual língua? Hebraico, maravilha. E algumas partes em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em que língua? Grego, tá? Então, o exercício da tradução passa pelo exercício do quê? De compreender a língua na qual o texto bíblico foi escrito. E existe muita diferença, gente, nas línguas. Por exemplo, em espanhol não existe a palavra saudade. Para traduzir do português para o espanhol, que significa saudade, é difícil, porque eles não têm essa palavra, saudade. É ter estranho, né? Isso é saudade para aquele que é espanhol, né? Por exemplo, para nós brasileiros, quer dizer, para os gregos, é muito difícil olhar para o Brasil, sendo que o Brasil só tem uma palavra para amor. A mesma palavra
que eu uso para dizer eu amo a minha esposa é a mesma palavra que eu uso para dizer eu amo hambúrguer. É a mesma palavra, né? E a gente não consegue distinguir que tipo de amor que é esse, né? Só que no grego existem 4 palavras para amor. Referência a amor ágape, que é aquele amor sacrificial, aquele amor doador, aquele amor de todo o coração. A palavra filéu para amor de amigo. Existe palavra amor para quando é coisa, pet, né? Então veja, existem as linguagens, elas são diferentes e por isso que a gente precisa observar o significado da palavra no hebraico. E no hebraico, gente, significa isso aqui. Sábado, Shabat, significa cessar, parar, fazer uma pausa. Isso significa sábado, tá? É o quê? Parar, tá? É pausa, tá? É apertar o botão de pausa quando as coisas estão ali no play, tá? Isso significa a palavra Shabat. Mas vamos lá. Além de nós observarmos o significado da palavra, e vocês vão ver que o exercício de interpretação bíblica é maior do que nós imaginamos, porque beleza, a gente olha para a palavra sábado e vê, não, significa uma pausa. Mas o que significa essa palavra dentro do contexto que Moisés está utilizando em Gênesis? Aí muda o significado, tá? Porque vamos lá, você já parou para pensar no que significa a palavra sábado dentro do contexto de Gênesis, que serve como base para o 4º mandamento? Porque se nós interpretarmos a palavra sábado simplesmente como descanso, aí a gente entra em conflito com o texto, porque Deus não se cansa. Deus não fica cansado, e por isso ele não precisa descansar. Então não é a melhor tradução para esse texto bíblico aqui, certo? Porque a gente entra num conflito teológico aqui, porque Deus não descansa, Deus não se fatiga, como diz Isaías de número 40, então ele não necessita do descanso. Então, não é a melhor tradução para a palavra sábado, descanso, tá? Então, qual o significado daquilo que Deus quer comunicar para nós a partir do texto de Gênesis e Êxodo? São 2, gente. Oi? Você está quase lá, Paulo. Você passou raspando. É isso aí, tá? Olha só. O que o texto de Gênesis aborda, quer dizer para nós, quando fala que Deus descansou no 7º dia, quer dizer isso aqui. Primeiro, que Deus cessou, ele concluiu a sua obra, tá? Então, quando fala que Deus descansou, é que ele parou de criar. E se ele parou de criar, é porque ele concluiu a sua obra. Ele olhou e falou: está concluído. Acabou. Ou seja, o 7º dia é tempo de não criar, certo? É o tempo que nós não criamos nada. Isso vai fazer sentido quando Deus vai falar para o povo de Israel não trabalhar, porque o sábado é tempo de não criar nada. É tempo de olhar para a sua semana e falar: está concluído, daqui a pouco vai iniciar uma nova semana, que vai iniciar novas coisas. Mas essa capacidade de olhar para trás e dizer acabou, cessou, parou por aqui, o que eu fiz essa semana está concluído, agora eu vou parar e na próxima eu continuo, tá? Então o 7º dia, de acordo aqui com Gênesis, é o que? Deus concluiu a sua obra. E sabe o que o texto de Gênesis quer comunicar para aquele povo? Deus é fiel e conclui tudo que ele começa. É isso que o texto de Gênesis quer dizer para nós. Aquilo que Deus começou, ele concluiu. Porque nada que Deus começa, ele deixa pela metade. Ou seja, ele concluiu e a sua criação ficou muito boa e ele parou de criar. Ponto. Então veja, esse é o primeiro movimento, a primeira tradução é Deus cessou, ele concluiu a sua obra. Tá? Mas ele não apenas fez isso, ele não apenas cessou e concluiu. Quando o texto de Gênesis fala que Deus descansou no 7º dia, que ele santificou esse dia e que ele abençoou esse dia, isso significa que Deus celebrou a sua obra. E essa é a imagem de Deus que a gente não tem muito na cabeça, né? Um Deus que faz festa, um Deus que celebra,
um Deus da alegria. Gente, imagina que quando Deus concluiu a sua obra, reuniu a Trindade, os anjos, vamos estourar uma champanhe, né? Comemorar isso aqui. Porque sábado, para o Antigo Testamento, era tempo de celebração, tá? Então, quando você for ver a palavra hebraico, quando fala que Deus descansou, é a palavra sabatiou, tá? Significa o quê? Que ele celebrou a sua obra, ele celebrou o término da sua criação. Ele escolheu esse dia como sendo santo, porque ele desfrutou daquilo que era bom, perfeito e completo. Deus olhou para a sua obra e viu que era muito bom. O que o texto quer dizer? Ele celebrou aquilo. Ele viu a obra completa e falou, uau! Né? E os anjos juntos falaram, uau! Né? Os serafins e os querubins, uau! Porque Deus celebrou a sua obra, tá? Então veja só que aqui nós já estamos construindo as coisas, tá? E perceba uma coisa que eu esqueci de comentar para vocês. Quando a gente olha para o breve catecismo, ele já nos oferece algumas respostas feitas já, né? Tá ali, né? Mas todo esse exercício que fizeram para criar o breve catecismo nasce do quê? De uma reflexão bíblica. Por isso, esse material que nós estamos estudando não nasceu da cabeça dos homens. É o quê? Esse exercício que nós estamos fazendo, tá? Investigar o texto, investigar as escrituras e assim chegarmos a conclusões sobre o texto bíblico, certo? Não sei se você se lembra na aula de matemática, né? Matemática tem fórmulas, não tem? Fórmulas prontas. Aí chegava o professor e tentava explicar para nós como que alguém chegou naquela fórmula específica, você se lembra? Existem regras, alguém pensou, fez o exercício ali para chegar, não, essa fórmula aqui serve para isso. A gente pega a fórmula pronta, mas alguém foi lá e teve todo um desenvolvimento para chegar nessa fórmula. No breve catecismo é a mesma coisa. O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã? Investigando qual foi a maneira de pensar dos teólogos para eles chegarem a essa conclusão que nós temos em mão, que é o breve catecismo, tá? Então veja, sábado não é simplesmente guardar um dia. Sábado não é simplesmente parar de trabalhar. O sábado que Deus sempre almejou para o seu povo era de celebração, tá? Nós estamos investigando aqui o conceito do sábado no Antigo Testamento ainda. Calma que tem um pouquinho de chão, tá? E olha só, qual foi a primeira coisa que homem e mulher fizeram depois de terem sido criados? Alguém sabe? Primeira coisa que eles fizeram. Vamos lá, gente. Com vocês agora a bola. Hã? Não, a primeira coisa que eles fizeram depois que eles foram criados. Pensa aí. Aqui. Sei que é de manhã, né? Ainda as turbinas estão ligando. O homem deu nome para a criação. Legal, vamos lá, estamos construindo aqui. Ponto. Sabe o que os homens fizeram? Nada. Olha aqui. Homem e mulher foram criados em qual dia? Sexto dia. No sétimo dia Deus fez o quê? Gente, o primeiro ato não é trabalhar, não é produzir, tá? Esse não é o primeiro ato. Deus não falou para os seres humanos, olha, vocês foram criados, agora trabalha, né? Não, gente. O primeiro ato é celebrar a Deus e a sua obra criada. Toda a criação, a primeira coisa que toda a criação fez foi celebrar o seu Deus. Foi celebrar Deus. Foi se reunir a essa festa que Deus fez e celebrar com Ele, porque a criação é uau. Tá? Então, após criar a humanidade, Deus chama a humanidade para, antes de mais nada, desfrutar da sua alegria. Para desfrutar do quê? Daquilo que é bom, perfeito e completo. Olha que maravilha, gente. Isso significa para nós, vai de encontro com o nosso contexto, tá? Que a nossa identidade e o nosso propósito não reside naquilo que nós fazemos. E muitas pessoas estão tentando achar identidade e propósito naquilo que faz,
naquilo que produz. Isso significa que muitas pessoas acham identidade, propósito, o quê? No trabalho, na profissão, na formação, na fama, no sucesso, ou seja, tudo produção. Eu só tenho valor quando eu estou produzindo alguma coisa. Eu só tenho valor quando eu estou fazendo alguma coisa. Isso é realidade numa sociedade que nós vivemos. Você já deve ter percebido na nossa sociedade, quando você não produz mais nada, você não serve para mais nada. Essa é a sociedade que nós vivemos. Nós temos valor enquanto nós produzimos. Deus nos criou para Ele, para nos alegrarmos nele e com Ele. E nisso reside a nossa identidade. Não é naquilo que você faz. A sua identidade está em Deus. Mesmo quando nós paramos de produzir, ou mesmo quando a sociedade fala que nós não servimos para mais nada, Deus continua nos chamando para celebrar com Ele. Isso é maravilhoso, gente. E por isso, quando nós entendemos isso, a nossa identidade fica bem consolidada. Que não depende daquilo que eu produzo, daquilo que eu deixo de fazer, depende de um Deus que me criou a sua imagem e semelhança e que me chama para me relacionar com Ele. Nossa identidade reside nisso. Deus nos chama para desfrutar da sua alegria. Tá? Isso é maravilhoso, gente. Se eu estivesse numa igreja pentecostal, já estariam gritando glória, aleluia, e já estariam rodando, rodopiando, porque isso aqui é maravilhoso, né? Bom. Perfeito. Exatamente. Por quê? O que Deus está dizendo ali? A essência daquilo que é o ser humano é o quê? Descansar em Deus. Tá? Mais importante do que o alimento que nós comemos. Mais importante do que aquilo que nós fazemos é a nossa relação com Deus. Tá? Vamos lá, vamos que tem chão ainda. Então, a gente viu o significado dessa palavra à luz de Gênesis capítulo 2. Tá? Agora pense nesse significado no contexto em que Moisés escreve essa lei. Qual que é o contexto que Moisés escreve essa lei? Os 10 mandamentos. Qual que é o contexto? Maravilhoso. Perfeito. Foram libertos da escravidão. Tá? Esse é o contexto. Escravo descansa. Sim ou não? Naquilo que você entende por escravo, escravo para algum dia da semana? Pense no contexto brasileiro. Nas aulas de história que você estudou, os senhores de engenho eram legaizinhos? Era o quê? Produza. Dormir só à noite, mas um dia de descanso, não. Escravo trabalha 7 dias por semana. 7 dias por semana, tá? Escravo conclui seu trabalho? Não, sempre tem algo para fazer. Então veja, o contexto que o povo de Israel vem, nós precisamos entender que o faraó queria exterminar o povo e por isso ele estava colocando trabalhos pesados sobre o povo. São dias que não tem fim. Tá? Não tem conclusão, não tem celebração, não tem deleite, não tem alegria, não tem pausa. É máquina, é mão de obra, sem valor. Escravo não tem valor, tá? O grande objetivo de Deus é libertar o seu povo do Egito, nós vemos em Êxodo 5, versículo 1. Não é simplesmente para que eles deixassem de ser escravos. Não era porque simplesmente era desumano, não era só isso. Olha só Êxodo 5, versículo 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir. Só isso. Para celebrar-me uma festa no deserto. Por que Deus libertou o seu povo do Egito? Para celebração, para alegria e para se alegrar em Deus. Então veja que a mesma essência que nós vemos em Gênesis, nós vemos também em Êxodo. Por que Deus liberta o seu povo? Para celebração e alegria. Para celebração e alegria nele. Isso significa que o descanso que o povo precisava só podia ser encontrado em Deus. Não era nos deuses do Egito, tá? Não era nas comidas do Egito. O descanso que o povo precisava só podia ser encontrado em Deus.
Isso vale para nós. O descanso que você tanto almeja só pode ser encontrado em Deus. Tá? É só nele que você pode encontrar descanso, alegria, a paz. E é isso que o nosso mundo não compreendeu ainda. A paz plena que todos nós almejamos só pode ser encontrada em Deus. Tá? Vamos lá. Por isso, em Deuteronômio 5, versículo 15, que é a repetição da lei, existe um acréscimo aqui, tá? Qual que é o acréscimo? Para eles guardarem o sábado. Lembra-te de que você foi escravo no Egito. Quando vocês pensarem em desobedecer o sábado, lembre-se, vocês foram escravos, vocês não tinham pausa. Lembra-se que vocês foram escravos e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardes o dia de sábado, porque quando você não para celebrar Deus, você volta à escravidão. Quando nós não descansamos em Deus, nós nos tornamos escravos novamente. Porque a verdadeira liberdade está em descansar em Deus, em celebrar a Deus e nos regozijarmos em Deus. Está claro isso, gente? Vamos seguir então. Tá? E aqui, em Êxodo 31, versículo 16 e 17, nós vemos que o sábado era sinal da aliança que Deus fez com o homem, com o seu povo. Olha só, os israelitas terão que guardar o sábado, ele e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. O que é o sábado então para o judeu? O que Deus queria comunicar para eles? Tudo começa em mim e tudo termina em mim. O ser humano foi criado para se relacionar com Deus. O sábado para o povo judeu deveria lembrá-los do que vocês foram criados para terem uma relação íntima com Deus. E vocês vão ter um dia para se lembrar disso. Porque se vocês não se lembrarem disso, vocês vão se tornar escravos novamente, seja lá do que for. É sinal de aliança. E, gente, isso é grandioso, de um Deus que se aliança com a gente. De um Deus que se relaciona com a gente. De um Deus que nos quer. E ele fala para o seu povo, olha, é um dia para isso, para que vocês se lembrem de onde vocês vieram, para onde vocês estão indo. Tá? Então, gente, o que nós podemos aprender com a lei do sábado, então? E eu estou falando isso porque nós vamos fazer ainda uma transição. Tá? Olha só o que a lei do sábado nos ensina. Tudo começa em Deus e termina em Deus. O descanso pleno que nós almejamos só é possível numa relação com Deus. Quando nós nos reunimos no culto, é isso que nós declaramos, como igreja. Tudo começa em Deus e termina em Deus. E aqui nesse momento onde nós nos reunimos, nós estamos descansando juntos em Deus, nos regozijando em Deus, louvando a Deus. E é maravilhoso porque o livro do Apocalipse, ele vai terminar a sua reflexão dizendo que toda a criação, toda a humanidade redimida vai louvar a Deus. Porque a paz está onde? Onde existe louvor e regozijo em Deus. Essa é a lógica das Escrituras. Tá? O que o sábado nos ensina também? Você precisa parar. Porque você não é uma máquina. Sua identidade não está na sua profissão e nem naquilo que você faz. Você foi criado por Deus para, antes de mais nada, desfrutar do que é bom, perfeito e completo. O sábado nos ensina isso. E aqui tem uma reflexão que o sábado nos faz. Qual foi a última vez que você celebrou o seu trabalho? Qual foi a última vez que você chegou no final de semana, olhou para trás e agradeceu a Deus por tudo que você concluiu? E você olhar para trás e falar, nossa, essa semana eu fiz isso, louvado seja o nome do Senhor. Essa semana eu concluí isso, louvado seja o nome do Senhor. Qual foi a última vez que você fez isso? Não sabe por que nós vivemos tão ansiosos e insatisfeitos? Porque nós somos incapazes
de olhar para trás e celebrar Deus por aquilo que Ele nos deu, por aquilo que Ele nos fez fazer e por aquilo que nós concluímos. Qual foi a última vez que você olhou para trás? Falou, uau, terminei de cortar a grama essa semana. Está completo, eu concluí isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor, eu concluí. A gente celebra Deus. Nossa, organizei todas aquelas pastas no escritório do meu trabalho. Estava tudo desorganizado, tudo em desordem, tudo um caos. Organizei e concluí, louvado seja o nome do Senhor. Nossa, eu concluí a organização da empresa, lá as contas da empresa. Uma bagunça. O pessoal atrasa tudo. Mas eu concluí, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos celebrar, gente, aquilo que nós concluímos, porque Deus faz isso. Nós estamos tão insatisfeitos porque nós não paramos mais para celebrar aquilo que Deus nos concede, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele nos deu capacidade para concluirmos e fazermos. O sábado nos ensina que nós precisamos parar, celebrar, agradecer. Tá? O sábado nos ensina que o nosso sustento não depende de nós, mas de Deus. Quando nós paramos, nós declaramos, não sou eu o responsável último pelo meu sustento. O meu sustento vem de Deus e por isso eu posso parar um dia para não trabalhar, porque eu sei que Ele vai me sustentar. Então, gente, parar a produção por um dia é declarar, nós confiamos em Deus. Não no nosso trabalho, não na força do nosso braço, em Deus. Afinal, nossos trabalhos podem estar incompletos. E eu sei que você já deve estar aí, amanhã é segunda, sua cabeça maquinando, tem um monte de coisa para fazer, a semana, muitos trabalhos incompletos. Mas nós celebramos a obra de Deus que é completa e perfeita. Tá? Nós declaramos, nós confiamos em Deus. Gente, a essência da lei, como eu já afirmei para vocês, é o amor. Por isso o sábado possui uma dimensão também social. A exploração não é divina. E repito para vocês, a exploração não é divina. Se você observar a lei aí do 4º mandamento, Êxodo 20, todos deveriam parar de trabalhar. Todos. Não só os senhores, os servos. Não só os servos, os animais. Não só os animais, a terra. Nós cristãos deveríamos nos posicionar contra toda exploração que sufoca a vida e a impede de florescer. A terra não foi criada para ser explorada e destruída. O ser humano não foi criado para ser explorado e destruído. Todos deveriam parar, todos. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Prosseguimos? Então nós vamos ver aqui os abusos relacionados ao sábado, tá? Por quê? Nós vamos ver aqui que no Novo Testamento um grupo específico chamado fariseus interpretou de maneira muito equivocada o que Deus tinha planejado para o seu sábado, tá? Então os fariseus, gente, motivados, falando nisso, né? Um TDAH aqui, rapidinho. Todo mundo sabe quem são os fariseus, né? Sim. Certo? Quem assistiu The Chosen está por dentro também, né? Os fariseus, gente, isso motivados por uma série de tensões históricas, eles criaram uma série de regras, conhecidas por Halaká, que diziam respeito a como o Shabat devia ser observado. Então tinha a lei do sábado, e eles criaram uma série de regras sobre como o sábado deveria ser observado. E olha só o que um grupo rabínico um pouco mais moderno disse a respeito daquilo que os fariseus fizeram como regra. As regras sobre o sábado são como montanhas, coloque sua imaginação para funcionar, montanhas penduradas por um fio de cabelo. Pois as escrituras acerca dessa questão são poucas e as regras são muitas. Um fio de cabelo aguenta uma montanha? Não, né? Faz o teste depois, em casa. Tarefa de casa para vocês. Amarra um fio de cabelo na montanha e tenta puxar, ver o que acontece. É isso, tá? As regras que os fariseus criaram sobre o sábado.
E qual que eram as regras que eles criaram? E são essas tensões que Jesus vai viver com os fariseus ao longo dos evangelhos. Não podia colher no sábado. Ah, se tivesse uma manga madurinha no pé e você lá passeando, você não podia esticar o seu braço para chupar uma manga. Tanto é que os discípulos de Jesus, quando eles estão com fome após uma missão, eles vão colher espigas, o que acontece? Os fariseus, lenha neles, vocês estão desonrando o sábado. Né? Não podia debulhar ou preparar alimento. Se você quisesse comer, meu amigo, que tivesse pronto até sexta-feira às 18 horas, porque no sábado você não podia preparar o alimento. Tá? Não podia carregar peso. E essa é a cena mais ridícula que nós vemos, porque Jesus, após curar um paralítico, o homem voltou a andar. Os fariseus, ao invés de celebrarem a cura dele, o que eles fizeram? Você não pode carregar sua maca, é sábado. Ah, pelo amor de Deus, né? Me poupe, meu irmão. Eu não ando. Eu nunca andei na vida. E a primeira coisa que você faz quando eu sou curado é dizer que eu não posso carregar minha maca, pelo amor de Deus. Eu tenho que esperar até domingo. Para, irmão. Eu quero pular. Mas nem pular eu posso. Né? Essa era uma das regras, tá? Não podia curar. Gente, isso, para vocês verem como as regras humanas são ridículas. Não podia curar. E por isso, quando Jesus cura um cego no sábado, eles falavam que você desonrou o sábado, você não pode curar. Deve ter esperado até amanhã. Aí vocês entendem por que o sangue de Jesus subia, né? Pelo amor de Deus. Não podia preparar remédio. Você tinha que evitar qualquer ato interpretado como trabalho. Tinha números de passos que você podia dar por dia e não tinha relógio para contar os passos, tá? Andasse aí com pergaminho para anotar os seus passos. Então, gente, para os fariseus, Jesus transgrediu o sábado. Eles só não perceberam que transformaram o sábado numa escravidão novamente. Se tornaram escravos do sábado. O sábado, que era o dia de alívio e celebração, se tornou em um fardo, em uma opressão. Tá? Esses são os abusos que nós vemos nas Escrituras. Tá? Mas será que os cristãos não guardam o sábado? O que vocês acham? Pergunta polêmica, hein? Será que cristãos guardam o sábado, sim ou não? Guardam? Não guardam? Guardam? Não guardam? Sim ou não? Sábado judaico não, boa. Ó, já é uma resposta mais específica. Sábado judaico não. Sábado cristão sim? Vamos lá, vamos trabalhar essa questão que a gente está quase, meu Deus do céu, vamos lá. Gente, por que não é tão simples? A gente não pode olhar para o Antigo Testamento e simplesmente dizer Jesus aboliu uma série de coisas. Não pode. Até porque Jesus vai dizer em Mateus 5,17, não pensem que vim abolir a lei. Não vim fazer isso. Não vim abolir, eu vim cumprir a lei. Tá? Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não é simplesmente, não, Jesus aboliu uma série de coisas no Antigo Testamento. Não. Ele cumpriu todos os mandamentos. Tá? E eu insisto em dizer, só um minutinho, Paulo, que os mandamentos de Jesus, eles continuam atemporais. Vocês vão entender isso mais pra frente. Paulo? Ele foi colocado numa situação aí que sobre o descanso do sábado, se encontrar com Deus no sábado. Eu entendo esclarecer isso, porque se for colocado para um número maior que não tenha conhecimento da palavra, aqui vai gerar uma situação de que a pessoa só tem que adorar Deus no sábado. Só tem que agradecer no sábado. Eu não compartilho disso, porque não só eu, acho que todos os irmãos aqui. Tá? Todo dia eu oro, todo dia eu agradeço a Deus. Todo dia eu faço isso. Mas perfeito, sua angústia será respondida. Tá?
Porque qual que é o movimento, para vocês entenderem? Eu estou explicando para vocês o significado do sábado no Antigo Testamento. Então é toda uma linha, desde lá do Gênesis até chegar onde nós queremos chegar. Tá? Então a sua angústia será respondida, irmão. Descansa no Senhor. Então veja só, o posicionamento de Jesus. O que Jesus dizia para os fariseus diante desses abusos? O sábado foi feito por causa do homem. Não o homem por causa do sábado. Vocês conseguem entender isso? O homem não foi criado para o sábado, para a glória do sábado. Não, o sábado foi criado por causa do homem, para o deleite do homem em Deus, tá? Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo sobre o sábado. O que Deus está dizendo? Eu criei isso aqui, meu. Eu estava lá quando isso foi instituído. Fui eu quem descansei e celebrei. Então, é como Jesus está dizendo, baixem a bola de vocês. Eu sei do que eu estou falando, né? Então, qual que é o argumento de Jesus? O homem não foi criado para o sábado. Ele não existe por causa do sábado. E para o sábado. Ele foi criado pela vontade de Deus e para Deus. É o sábado que existe para o benefício do homem, para que ele pare, descanse e celebre, não o contrário. Porque Jesus está dizendo, vocês transformaram praticamente o sábado em um Deus. Vocês se tornaram escravos disso. Vocês acham que vocês existem por causa do sábado, para o sábado, para a glória do sábado. Vocês não entenderam nada da essência da lei de Deus. Esse é o problema, gente. Quando nós olhamos o Antigo Testamento e chutamos, a gente não entendeu nada da essência da lei de Deus. Qual que era a essência do sábado? Parem, descansem, celebrem. Não tornem isso um fardo, tá? Então, gente, nada do Antigo Testamento é abolido no Novo Testamento. Algumas coisas são cumpridas, outras são ressignificadas e ampliadas. Isso precisa ficar claro para a gente. Porque quem criou a lei foi Deus. Se Deus simplesmente chega e abole, ele é um Deus inconstante, instável. Ele não aboliu nada, tá? Então, gente, qual que é a transição? E por que nós não guardamos um dia mais específico como o sábado? Porque o sábado do Antigo Testamento era apenas a sombra do verdadeiro sábado, Jesus Cristo. Certo? O sábado era a sombra da plenitude que há em Cristo Jesus. Porque olha só, em João capítulo 5, nessa tensão de Jesus com os fariseus sobre o sábado, olha o que Jesus vai dizer. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Jesus respondeu isso no contexto falando sobre sábado. O que Jesus está dizendo? O sábado dizia a meu respeito, meus amigos. Vocês não entenderam isso. O sábado fala sobre mim. E olha só, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do sábado do Senhor. Ele é o Senhor do sábado, Ele é quem concede o sábado que nós almejamos, tá? Assim, e aqui Hebreus capítulo 4 também está falando sobre essa transição do sábado para o verdadeiro descanso que nós teremos em Deus, o descanso escatológico, o descanso final. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas obras. Tá? É uma transição que ele está fazendo do Antigo para o Novo Testamento, não vou ter tempo para explicar, tá? Mas quando ele termina de falar isso, por isso, nós temos um sumo sacerdote, que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. E por isso nós podemos nos aproximar do trono da graça de Deus, encontrarmos graça e misericórdia que nos auxilia nos momentos de necessidade. O que Hebreus está querendo dizer para nós? Nosso descanso está em Cristo Jesus. E nós repousamos nele porque é por meio dele que nós teremos o nosso descanso. Celebração final, que é o quê? Nós vamos cessar as nossas obras. Haverá um dia, gente, que o pecado que nos aflige não nos afligirá mais. Haverá um dia que a maldade que nos aflige não nos afligirá mais. Que as tensões que nós vivemos não nos afligirão mais. Porque nós vamos parar, celebrar e descansar plenamente em Deus. O que era para ser desde o princípio, tá? Gente, isso significa que o cristão... Olha aqui, Paulo, sua pergunta agora, hein? Resposta, tá? Da sua pergunta... Repouse nisso aqui. Isso significa que o cristão guarda o sábado, não guardando um dia, mas descansando na obra salvífica de Cristo.
Então o cristão continua guardando o sábado? Continua, é claro que sim. Guardamos o sábado quando não vivemos atordoados e desesperados no mundo, mas confiamos no cuidado do nosso Senhor Jesus Cristo, que certamente nos conduzirá para o sábado final, onde celebraremos, descansaremos daquilo que é bom, perfeito e completo, que é a obra de Deus. Então, quando que você guarda o sábado? Porque a lei permanece. O quarto mandamento permanece para ser observado. Você guarda o sábado toda vez que você descansa em Cristo. Para de ficar tão atordoado com as coisas que estão acontecendo no mundo e descansa na obra daquele que falou: está consumado, está completo. O descanso já está preparado e eu vou conduzir vocês até lá. É assim que nós guardamos o sábado. Tá? E o domingo, o novo sábado, eu vou passar por isso aqui rapidamente, nem vou perguntar, nem vou abrir para pergunta, senão nós vamos nos atrasar aqui, tá? O domingo não é legalmente o novo sábado. Não existe uma transferência legal do dia, até porque o sábado tem seu cumprimento na obra de Cristo. Tá? O sábado foi cumprido. Nós cumprimos o sábado toda vez que nós descansamos em Cristo. Mas o domingo carrega a essência do sábado. Tá? Por isso, o dia que a igreja se reúne não é conhecido mais como sábado, é conhecido como o dia do Senhor. O Novo Testamento não vai dizer que os cristãos se reuniam no sábado, eles se reuniam no dia do Senhor, tá? Que era o primeiro dia da semana. Então o domingo não é legalmente um novo sábado, e o apóstolo Paulo deixa muito claro isso para nós, quando ele vai dizer: olha, portanto, não permitem que ninguém o julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são apenas sombras do que haveria de vir. A realidade do sábado encontra-se em quem? Em Cristo. Tá? Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Eu temo que os meus esforços tenham sido em vão, porque vocês estão voltando para a escravidão. Tá? Os cristãos se reuniam no domingo não para celebrar o sábado, mas o dia do Senhor, que carrega a mesma essência do Novo Testamento que o povo de Israel perdeu, que os fariseus perderam. Olha só. E aqui tem algumas indicações, né, de que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, como sendo aquele que ressuscitou e que criou uma nova criação, onde as coisas não são mais as mesmas, onde Ele está renovando todas as coisas para instaurar o sábado definitivo, o descanso final, tá? Então aqui tem alguns textos indicando que os cristãos se reuniam no domingo para o dia do Senhor. E olha só, essa frase que eu acho que resume bem a ideia, tá? Esse teólogo do Novo Testamento chamado Andrew Lincoln, daquele livro que eu indiquei para vocês, do sábado para o dia do Senhor. Ele diz o seguinte: o enfoque central do sábado no Antigo Testamento era a abstenção do trabalho, se tornou isso, só parar de trabalhar. Mas a observância do dia do Senhor se concentra na adoração ao Senhor ressurreto. O domingo não substitui o sábado como uma nova obrigação legal, mas se torna um marco celebrativo da ressurreição, da nova criação e do senhorio de Cristo sobre o tempo e a história. Que maravilha. Tá? É isso, gente. O dia do Senhor nós celebramos o quê? A ressurreição, a nova criação, o senhorio de Cristo sobre o tempo e a história. Tá? Então aqui vou passar rapidamente e nós vamos concluir, tá, gente? As formas erradas de celebrar o dia do Senhor, aquilo que nós chamamos de hoje, domingo, tá? Participar do culto comunitário para cumprir um dever e se sentir com as contas pagas com Deus. E quando falta, se sente em dívida com Deus. Você está confiando nos seus méritos e não descansando nos méritos de Cristo. Tá? Quando você vem aqui só para cumprir um dever e falar: uau, yes, vim no culto. Ah, não vim no culto, me sinto mal. Não, você está confiando nos seus méritos, não nos de Cristo. Enxergar o culto comunitário como um fardo, uma lei a ser cumprida, senão Deus vai te castigar ou não dar o devido valor à reunião com o povo de Deus. Ao invés de celebrar aqui a vitória de Cristo e o descanso que Ele já oferece e promete para mim e para você. Isso aqui não é um fardo. Tá? Isso aqui é um momento de celebração, de descanso.
Procurar por uma bênção, esperar que participando do culto Deus te prospere, ao invés de descansar e se deleitar na salvação de Cristo Jesus. Você não precisa de nada, você já tem tudo em Cristo Jesus. Legalizar o domingo como novo sábado obrigatório, tá? Não é este o caminho. Quais são as formas corretas de celebrar aquilo que nós já vamos celebrar daqui a pouco? Priorizar esse tempo. E, gente, existe um risco aqui, quando nós não falamos, não é obrigatório, uau, agora eu posso faltar. Você não entendeu nada, tá? Você não entendeu nada. Essa mentalidade é o quê? Você ainda tem a mentalidade da lei, tá? Priorizar esse tempo, as formas certas de celebrar o dia do Senhor, priorizar esse tempo e não trocá-lo por uma atividade qualquer. Afinal, quando nós nos reunimos aqui, nós antecipamos e já desfrutamos daquilo que Jesus promete nos oferecendo o descanso final. O culto é um protótipo, é uma antecipação daquilo que nós vamos desfrutar no futuro. Não dá para perder, tá? Evitar se envolver e pensar no teu trabalho para que você volte a sua mente e o seu coração para refletir integralmente na salvação que Cristo oferece, no seu reino, na renovação de todas as coisas, no descanso final, onde celebraremos e desfrutaremos definitivamente do que é bom, perfeito e completo. Ansiar, no meio de um mundo quebrado e incompleto, que Deus execute a sua obra completa. Não tratar o domingo de forma legalista, mas de maneira graciosa. O legalista enxerga o domingo como obrigação, fardo, punição. Aqueles que conhecem a graça enxergam o domingo como celebração, descanso, deleite, gratidão. Não sou obrigado a participar, como no Antigo Testamento, que se eu não guardasse o sábado eu era morto. Mas anseio estar presente para celebrar junto com o povo de Deus a vitória, a salvação e o descanso que há em Cristo Jesus. É com esse coração que nós celebramos o que nós vamos celebrar daqui a pouco. Nós vamos dar um intervalo de 10 minutos, tá? 10:05, eu convido você para esse tempo de descanso, de deleite, de celebração, onde nós celebramos a vitória, a obra de Cristo, que vai conduzir esse povo e o povo dele espalhado ao redor da terra para o descanso final, onde nós celebraremos por toda a eternidade o nosso Deus, amém? 10 minutos, nós retornamos daqui a pouco. Tem um café